Fala Potência, mais um Potência Podcast aqui, eu e Carlos Jorge. Carlos Jorge, hoje nós estamos vestidos e trajando esse manto aqui. Explica rapidinho pra galera o que é o Mundo Negócios Sociais. Um ecossistema que a gente vai profissionalizar o terceiro setor no estado. Em resumo, é isso. Pois é. Esse programa deu tempo nem de eu tomar o café, Marcos. Tu viu? Eu pensei que ele ia fazer um pinta de pelo menos um minuto. Quando eu fui com o café, eu tive que engolir rápido para voltar. Bom, voltei. Esse programa tem o oferecimento da Connect Automação. A melhor do mundo. Que é uma empresa de elétrica, montagem de painéis elétricos, automação, montagem de infraestrutura, que está aqui em Maceió e em Ananindeua, no Pará. Nela. Pois é, hoje nós vamos falar... Hoje o assunto é sério, tá? Porque se tem uma coisa que a gente precisa aqui é aprender a lidar com finanças e dinheiro. Meu amigo Carlos Jorge, que é um cara expert nessa área de gastar dinheiro. Nem peço dinheiro expert na área de gastar no final dinheiro. Vou passar aqui a... Não, vamos bater... Sabe que aqui a gente bate a real. Tem que bater a real. Você está desempregado aí já faz uns 3 meses, não me pediu R$1 emprestado. Você, alguma coisa, você também tem que dar dica pra gente aí. Eu tava esperando você tocar no assunto. eu não sou muito de trazer. Vamos mudar de assunto. Hoje a gente vai receber aqui Esqueça João Felipe. Não, Marco, no final. Não. Hoje a gente recebe o João Felipe, o secretário de Finanças do município. Eu quero falar com Seja ele. bem-vindo, viu, João Felipe? Obrigado. O nosso convidado, viu? Obrigado, meu querido, por vir aqui. E é isso, pessoal. Vamos também ter uma aula sobre finanças públicas, né? Rapaz, o João importante. aqui é secretário de economia do município, então é um cara que tem vasta experiência. Aprendi demais sobre finanças públicas, sobre ter um olhar fiscal, né? Não só na parte orçamentária, mas fiscal. A gente tem que ter um olhar de preocupação, né? Porque principalmente com a gestão pública que exige da gente, né, esse olhar mais técnico, esse olhar mais cauteloso. E a própria burocracia também, né, da gestão pública faz a gente ter esse olhar. Meu irmão, obrigado, viu? Ter vindo aqui. Viajou de longe para poder gravar o podcast hoje. E só coisa de irmão, de pessoa querida que faz isso com a gente. Amo você. Obrigado por ter vindo. Nada, seu convite é uma ordem. Tamo junto. Cumpre. Vamos lá. Eu queria que o senhor me explicasse aí, rapidamente. Quer dizer, a gente tem tempo, né? 1 hora de programa para bater um papo, mas... me explicar de forma simples para um leigo qual o papel da Secretaria de Finanças ou Economia? Economia. Secretaria de Economia do município. Primeiramente, obrigado. Mandar um alô para quem está acompanhando aí o podcast, o Potência Podcast. Obrigado, Carlos Jorge. Carlos Jorge que foi mais que um colega secretário junto, fomos amigos secretários, então ele conduzia aí e conduziu brilhantemente por mais de um ano, né, Carlos Jorge? A Secretaria de Assistência, secretaria tão importante na nossa cidade, de volume orçamentário, de relevância orçamentária, de relevância fiscal, mas também de relevância social. Mas a Secretaria de Economia, ela é economia hoje, mas já foi finanças, já foi Secretaria de Fazenda. Então, assim, ela é mais do que uma Secretaria tradicional de Finanças ou Secretaria tradicional de Fazenda. O que faz uma Secretaria tradicional de Finanças e Fazenda? Ela geralmente tributa, então ela arrecada e paga. Então, ela tem essas duas pontas. Ela arrecada seu IPTU ali, seu ISS, seu ITBI, pois é, isso eu conheço. E controla, faz a contabilidade. Justo. E os pagamentos. Por que a secretaria nossa não é uma secretaria de finanças, é uma secretaria de economia? É uma secretaria de economia. Porque além dessa questão de fiscalização tributária e de pagamento, a gente também elabora peça orçamentária, elabora todo ano a LOA, elabora todo ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e elabora a cada 4 anos o PPA. E, além disso, a gente também tem abaixo da Secretaria de Economia a Secretaria de Junta de Desenvolvimento Econômico. Então, é uma secretaria ampla, abrangente, e por isso é economia. Porque, além da gente ter a Secretaria de Junta de Administração Tributária, a gente tem a Administração Financeira, de Orçamento e a Desenvolvimento Econômico. Então, é uma secretaria ampla. Rapaz, é desenrolado esse JHC, né, bicho? Fica muito desenrolado, bicho, esse menino é pai. E traz um cara altamente capacitado, né? O João tem uma habilidade, assim, para facilitar esse tema. A gente já falou com várias pessoas da equipe aqui, né? Da sim. prefeitura. E, vou dizer, foi uma equipe muito bem montada. E dá pra... O cara sente que o cara entende quando o cara fala, pô. Já do jeito dele que ele fala, já sabe o que ele tá. Tem uma calculadora científica para ver o que é que ele faz aí. Vamos lá, função de X. Ó, dá na mão desse homem.
Mas assim, é um papel muito importante, inclusive, para distribuir os valores. Né? Porque, assim, quando a gente pensa em município, aí eu vou trazer minha visão de empresário, a maior parte do nosso público também é empreendedor, pequeno empreendedor, pessoas que estão pensando em abrir o seu negócio. Então, por isso que eu acho que o nosso papo vai ser bem interessante aqui para essa turma. Quando a gente visualiza a visão do empreendedor e quando a gente não tem conhecimento sobre o papel público, assim, quando eu falo papel público, no detalhado, né? A gente acha que a gente só paga imposto. Só paga imposto, só tem que pagar imposto, só paga imposto. E aí é importante a gente conhecer o outro lado. Esses recursos, como eles são distribuídos, é bom a gente falar, né? O que a gente consegue pegar de volta através da saúde, da segurança e tudo que dentro do município, por exemplo. Tem como fazer um detalhamento assim de para onde vai esse recurso de forma muito aberta, simples, para que a gente entenda de forma fácil também. Um cara leigo como eu, querendo entender. Sim, quando a gente analisa as finanças do município, eu gosto muito de trazer a receita corrente líquida, né? Aí você fala, aí começa a usar termo técnico, parece que é para distanciar o cidadão das finanças, mas não é. Porque o que é receita corrente líquida? Você imaginar que você tem aqui o seu negócio e aí o seu faturamento corriqueiro é a sua receita corrente líquida. O que não é receita corrente líquida? É aquilo que no setor privado geralmente não é receita. Por exemplo, você tem no seu negócio, você vende um carro no seu negócio. Na administração financeira e orçamentária, no setor público, aquilo é uma receita, mas é uma receita de capital. No seu negócio, isso não é nenhuma receita, é só a venda de um ativo. Então, essa é a diferença, que todo ingresso de recurso na administração pública é considerado receita. E aí você tem duas classificações básicas, a receita principal, orçamentária e extra-orçamentária. Muito pouca coisa é extra-orçamentária. Muito pouca coisa é extra-orçamentária. Mas a receita orçamentária ela é dividida em receita corrente e receita de capital. Receita de capital, o que é? Eu costumo dizer o seguinte, tudo é basicamente receita corrente. O que não é receita corrente? É se eu vender um bem, se eu tomar um empréstimo, ou se um outro ente federativo, Estado ou União, me der um recurso para a construção de algo de capital. Por exemplo, eu vou construir uma escola nova com um recurso federal, então a transferência de capital. Então, se ele mandou o recurso especificamente para a construção de uma escola, aquilo é uma transferência de capital, então não é receita corrente. Então, a gente tem 3 casos de receita que não são correntes, são receita de capital. Tirando isso, tudo é corrente. Aí, qual a diferença da receita corrente líquida? É a receita corrente com as deduções, porque às vezes tem duplicações. É porque você conta bruta para depois deduzir. Por exemplo, FPM. A cada R$100 de FPM, a cada R$100, 20 vai para a formação do Fundeb. 80 cai no meu caixa. Quando eu conto a receita corrente, eu conto 100 da FPM. Sim. Mas aqueles 20 estão lá no Fundeb, eu conto Fundeb também. Se eu contar os dois, eu duplico. Mas eu tenho um princípio do orçamento público onde eu não posso esconder nada. Então, para o orçamento público, eu conto de forma global e duplico. Na RCL, eu desconto para não haver duplicação. Ou seja, a cada R$100 de FPM, 20 vai para a formação do Fundeb, está lá no meu Fundeb, está na minha arrecadação no Fundeb, e 80 fica no meu caixa. Então, essa é a receita corrente líquida. E aí, dessa receita corrente líquida, majoritariamente, ela gasta em saúde e educação. Certo. Então, a gente tem essas duas pastas como as mais amplas. Aqui em Maceió, o orçamento da educação ele está em torno hoje de 550 milhões e o orçamento da saúde em torno de 800 a 900 milhões. Então, dos 3 bi de RCL, 1,5 é dessas duas pastas. Então, metade e a outra metade divide com os demais. Obviamente que aí também a gente tem um gasto em pessoal, né, que é relevante, é em torno de 45%, 50% dessa receita. Já foi 57% quando chegamos aqui. E os números oficiais não apontavam para isso, mas quando a gente fazia uma análise corrente, uma análise mais detalhada, a gente percebia que mais de 55% dessa receita corrente líquida estava destinado ao pessoal, o que é ruim para a administração pública, porque ela inviabiliza os demais gastos, então inviabiliza o serviço público. E a gente foi fazendo um trabalho para trazer esse gasto de pessoal para dentro de uma realidade que permita que o município consiga lá cumprir suas demais obrigações, inclusive fazer investimento. É uma coisa que eu sempre bato, desde que a gente chegou em Maceió em 2021, desde que a gestão do prefeito JHC assumiu, a gente tinha esse olhar de que parte da receita tinha que estar guardada para a gente fazer investimento. Guardada, que eu falo, é poupada para investimento. O dinheiro não fica no caixa. Dinheiro no caixa de município é besteira.
dinheiro tem que estar empregado. A gente tem demandas aos montes, demandas públicas. O Carlos Jorge sabe muito bem disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu chegava lá, Eric, com a roupa toda rasgada, bicho. Pelo amor de Deus, Me João. ajude. João, Rapaz, eu tenho um negócio para acrescentar aí, que seria até bom você explicar. Uma vez eu fui jantar com o prefeito aqui no interior de Alagoas, e na ida para o jantar eu estava ouvindo a rádio local, né? E o cara da rádio, que era concorrente político, tipo, sendo cacete. Por quê? Porque naquela ocasião, isso faz muito tempo isso, ia ter um show da banda Saia Rodada na cidade, e tinha uma específica rua lá que estava esburacada. Então o cara dizia, vai ter um show, e aí tem essa rua que está esburacada e tal. E quando a gente chegou lá, eu estava com meu pai, inclusive, a gente contou isso pro prefeito, né? Disse, os caras estavam descendo a lenha você lá por causa disso e tal. Ele falou, pois é, então o que acontece? Realmente existe uma verba, porém ela é utilizada para cultura e tal. Ele explicou de uma forma que eu não lembro exatamente, mas eu não posso destinar essa verba para isso. Se eu fizer isso, é um desvio da minha parte. Porque eu estou fazendo... Eu não posso assumir essa responsabilidade. É utilizado como desvio de verba. Sim. Aí eu fiz, caramba, tem isso ainda, né? Tipo assim, então, ele falou até o valor. Tipo, eu posso gastar até tanto com a cultura, mas eu não posso gastar dessa verba específica nenhum real aqui para consertar essa rua. Agora, eu tenho que destinar uma verba para essa rua, e isso às vezes é um orçamento no começo do ano e tal. Explica como funciona isso, assim, para a gente entender. Olha, mas vou trazer para Maceió. Maceió hoje tem uma receita corrente líquida, essa receita ordinária, essa que acontece sempre, é como imaginar na sua casa a sua renda. Nós arrecadamos hoje numa faixa de 3 bilhões ano, essa é a minha receita corrente líquida. Certo. Desses 3 bilhões, aí eu tenho fatiado, aí começa a fatiar. 500 milhões, por exemplo, vem do SUS. Aí aquele 500 milhões eu só posso gastar com saúde. 250 milhões aproximadamente é Fundeb, eu só posso gastar com magistério e educação. Outros 300 milhões é o recurso de imposto que eu tenho que vincular para a educação. Então, só posso gastar com educação. E aí você vai destinando, você vai quebrando. Então, tem essa dificuldade, que não são 3 bilhões que eu gasto como eu quero. Então, desses 3 bilhões, algo em torno de 1 bilhão é receita de impostos e transferência de impostos. Só que desse 1 bilhão, eu tenho que destinar 25% para a educação, 15% no mínimo para a saúde, hoje a gente gasta mais. É quase impossível o município gastar 15% com saúde. A gente gasta hoje em torno de 21%. Essa é uma conta que a gente fica muito em cima, porque se você deixar passar muito, você precariza os demais serviços. Se você gastar de menos, você precariza a saúde. Então, você sempre está no fio da navalha. Então, você tem ali, dentro daqueles 3 bilhões, você tem várias destinações específicas. E esse recurso de impostos, transferência de impostos, que hoje eu falei 1 bilhão, mas ele é bruto 1 bilhão e 800 e alguma coisa. Uma última conta aqui de cabeça. Aí eu posso, aí eu vou destinar 25% para a educação, 25% para a educação, 15% para a saúde. Aí vem 4,5% desse recurso fica com a Câmara, no Legislativo. Aí 1% eu tenho que pagar para a ZEP. Aí mais 1% tem que pagar precatório. Aí quando você analisa, desse recurso de impostos, 47%, números brutos, 46,5%, 47%, ele é vinculado. O que sobra é o que você pode fazer. Obra, é aquele gasto discricionário. Aí eu posso fazer o show da Saia Rodada, como por exemplo, ou eu posso fazer posso asfaltar uma rua. Esse prefeito, nessa ocasião, ele pode ter recebido algum recurso exatamente para um fundo de cultura, por exemplo. Certo. E lá, por exemplo, se ele recebeu um recurso do Estado, o Estado encaminhou, lá do Estado, imagina que o Estado tem um fundo de cultura, ele encaminhou esse recurso, e o Estado ele não tem obrigação de encaminhar esse recurso, mas ele cria regra para aquele recurso. Então, ele fala assim, olha, você só pode gastar com cultura, esse recurso. Aí o prefeito vai e pergunta lá, ou dá uma olhada na lei, ou no convênio que ele fez com o Estado, ele vê assim, eu posso fazer um show do Saia Rodada? Ele tem lá, não, pode fazer show com artistas nacionais. Então, ele pode aplicar. Posso fazer asfalto? Não, fundo de cultura não tem nada a ver com isso. Eu lembro até que ele falou na época que se ele não usasse, ele ia devolver. Geralmente, quando a transferência é voluntária, o ente, o Estado ou a União, ele dá um prazo para você aplicar aquele recurso. Se você não aplicar, ele pega de volta e passa para outro município. E a gente sabe que tem, às vezes, alguns deputados que conquistam isso, né, e destinam para alguns municípios isso daí. É bem interessante porque, às vezes, as pessoas não entendem
E aí a máquina política no Brasil, a gente sabe que funciona muito... não tem tanta sinceridade a turma quando quer ganhar voto, né? Sim. Aí vai designa aquilo ali, fulano, político A ou B não está fazendo aquilo. Eu lembro que São João recebeu crítica aqui em Maceió também, São Miguel dos Campos. Eu nem estava aqui na época, eu estava viajando, estava lá no Pará. Mas eu lembro que eu ocupei presença social e o pessoal criticando. Aí até eu comentei com os colaboradores que estavam comigo. É esse caso do prefeito. Eu disse, o pessoal critica, mas às vezes existe uma situação específica, que existe essa amarração, né? E eu acredito que deve ser um desafio, inclusive, também lidar com isso, né? Sim, sim. É porque eu costumo dizer, dinheiro parado em conta de prefeitura é dinheiro desperdiçado. É uma oportunidade que você está perdendo de aplicar ele ali, ou que seja na cultura, ou que seja numa escola, ou que seja numa ação de assistência, ou que seja, por exemplo, numa ação cultural. Então, dinheiro parado na prefeitura não rende, e prefeitura não é para pegar aquele dinheiro e fazer aplicação financeira. A prefeitura não funciona para isso. Isso só caberia, imaginando eu, se a cidade tivesse perfeita. Uhum. Todos os serviços atendidos. Você vai rodar o país inteiro, a melhor cidade do Brasil não tem um grau de 100% de satisfação. Mas eu acho que no mundo vai ser difícil. Exatamente, exatamente. Você pode ir a Paris, você vai ver alguma coisa, em algum déficit, alguma coisa, se tivesse mais recursos seria melhor. Assim funciona o mundo inteiro, né? Então, esse é o desafio, você maximizar essas fontes de recursos que você tem, entender bem, não deixar o dinheiro parado, aplicar bem, ter mais eficiência no gasto público. Então, esse é um grande desafio para a gestão pública e para as finanças públicas. E uma coisa anda muito junto com a outra. Quando você fala em gestão financeira bem aplicado, quando você dá limites orçamentários aos secretários, e aí o Carlos Jorge sabe o que é isso, você tem que fazer mais com menos. Então, você traz mais eficiência para a administração pública também. Quando tem dinheiro para tudo de qualquer maneira, então você não traz mais eficiência. Isso funciona no seu negócio, eu tenho certeza disso. Então, se você tivesse dinheiro ilimitado, você não ia precisar fazer controle de gasto. É uma dor, meu Deus. É uma dor. Nada disso. Então, você precisa ser eficiente o máximo possível, controlar os seus gastos, assim na administração pública, assim num pequeno, no médio, num grande negócio, assim é dentro da nossa casa, assim é na gestão financeira dentro da nossa família, assim é também na administração pública. Mas eu acho que o maior desafio é a lei, né? Porque assim, não é só ter grana, e aí a gente tem que olhar muito para a parte da lei, né? Ver toda essa base jurídica para poder também ter vamos dizer assim, esse plano de execução desse recurso, né? Não é também de qualquer jeito, né? Tem toda uma prestação de contas, tem todo eu mesmo até hoje eu assino documento, pelo amor de Deus, tanto documento até hoje, assim, até hoje, porque assim, como fica parte da gestão, então você vai ali e passa. Mas assim, pela transparência, né, que exige, a lei faz muito isso, né, de você olhar muitas vezes para aquele recurso, não pode ser usado de qualquer jeito também, para isso que existem as regras. Imagine, né, se não existisse também, né? E muitas vezes o cidadão não compreende isso, né? Ele pensa que é uma vontade, muitas vezes, do gestor, né? Não quer fazer porque não quer, ou porque a prioridade do gestor. Não, muitas vezes é o processo mesmo, né? Que exige esse alinhamento, né? Para a pessoa poder usar o uso do recurso. Mas eu acho que o maior desafio, João, assim, até para esclarecer também para o cidadão, né, assim, acho que é dar essa clareza, né, que muitas vezes o cidadão também ele fica meio chateado, não parece, dá-se a entender que parece que a gestão não quer usar o dinheiro ou a questão é falta de prioridade, mas muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes o gestor é bem intencionado, quer muito fazer, mas a questão muitas vezes não tem recurso para tudo, como você falou, né? Fala um pouquinho mais desse caminho, assim, até porque como pagadores de impostos, e a gente olha muito para a inflação, né? Todo mundo está sentindo, é uma coisa que também saiu da proporção nação, né? Brasil, a questão da geopolítica, o que está acontecendo a nível global, hoje afeta Maceió, viu? Né? As exportações, as commodities, tanta coisa assim, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, dá um caminho assim sobre como funciona, né? Claro que trilhando um pouquinho mais nossa conversa aqui, esse mecanismo aí que é a finanças públicas é muito importante, né? A gente poder esclarecer isso para o nosso ouvinte e telespectador que também está no Spotify, viu? Além do YouTube. É uma coisa boa. Como
um técnico político, porque quando a gente assume um cargo de secretário, a gente também... O cargo é político, né? Sim, Por mais que a minha origem seja técnica na administração pública, a gente tem que fazer uma meia-culpa também, porque o cidadão, às vezes, não entende. Porque muitas vezes não é dado transparência a esses dados, não é dado clareza. É como o Erickson colocou aqui, é usado de forma distorcida politicamente. Então, o cidadão fica ali sem entender e parece que, às vezes, muitas das vezes, a administração pública fica também sem querer dar clareza. Então, assim, só para a gente ter noção, hoje a gente está com nota 9,8 no portal de transparência, segundo a Controladoria Geral da União. Perfeito. Mas a gente ainda não está satisfeito, porque a gente sabe que a gente está liberando os dados, talvez mais publicidade do que transparência. Porque quando você dá publicidade aos dados, eu pegar meus dados, pegar meus relatórios, toma aqui. Agora, um cidadão que é empresário, uma cidadã que é dona de casa, um cidadão que é motorista de Uber, ou um cidadão que é autônomo, ele vai entender de finanças públicas? Então, da publicidade serve para quem? Só para os técnicos. Para dar transparência, eu tenho que pegar aquele dado técnico e transformar ele numa coisa mais fácil, para qualquer um entender. Esse é o desafio. Então, a gente está num processo onde a gente tem hoje uma nota 9,8, segundo a Controladoria Geral da União, mas a gente não está satisfeito. A gente quer dar mais transparência. Então, a gente está no processo de criação de um portal de transparência mais intuitivo, mais fácil, mais lúdico, para que a gente se aproxime do cidadão. Em paralelo a isso, a gente está em conversa desde o ano passado, e isso depende mais de atores externos do que a gente, da criação de um observatório de finanças públicas. Como funcionaria isso, né? Não é a administração que faz, é o externo que faz. Então, a gente está em conversa com o Conselho Regional de Contabilidade, e a gente está proposto aqui na administração a entregar os dados. Olha, vou entregar o meu banco de dados. O que eu vejo para fazer as minhas análises, você também vai fazer. Boa. O que eu vejo para fazer o meu portal de transparência, você também vai fazer. Vai ver. Então, não vai ter dado que você não possa ter. E ele vai pegar aquele dado cru e vai fazer as análises deles. E a gente está disposto a entregar os dados. Isso é transparência de fato. Então, esse processo está caminhando, a gente também está conversando com universidades, para que esse processo não seja restritivo ao Conselho Regional de Contabilidade, que seja criado mais um observatório de contas ou de gestão pública em Maceió. E a gente vai conseguir nesse processo, e é importante que todo esse processo com a administração pública ele tenha continuidade. Não dá para a gente fazer 1 ano, 2 e parar no 3º, Sim. que é voo de galinha. Então, se a gente quer criar uma Maceió lá no futuro, melhor para a gente, melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos netos, eu acho que isso depende de continuidade dos processos. E eu falo que é fundamental para a continuidade desse processo a participação popular. Não adianta eu começar um negócio legal aqui, organizar as finanças e daqui a pouco eu mesmo desorganizar ou outro desorganizar. E Maceió vai sempre vai, volta, vai, para e não sai do lugar. Só para a gente ter noção, o investimento público, que é aquilo que não é gasto corrente, o gasto corrente é a manutenção da máquina pública, é varrer sua rua, é pagar o professor, é iluminação pública, é tapar o buraco na rua, é tirar o lixo. Então, tudo isso é gasto corrente. Agora, fazer uma praça nova, fazer um asfalto novo, criar uma ponte nova, conter um mar que avança sobre a orla, tudo isso é investimento público. Fazer uma limpeza do Salgadinho, isso é investimento público. Maceió não conseguia fazer investimento. Maceió, há 2 anos atrás, para a gente ter noção do total de investimento que teve no ano de recursos, oriundos de impostos, transferência de impostos, os famosos recursos próprios, Maceió conseguiu investir 12 milhões em um ano. 12 milhões de reais. Em 2020, total de recursos de investimentos com recursos próprios de Maceió foi de apenas 12 milhões. 2 anos depois, a gente conseguiu reequilibrar as contas, conseguiu organizar as contas, vale reforçar sem um percentual de aumento de carga tributária. A gente conseguiu, 2 anos depois, com os mesmos recursos próprios, fazer 167 milhões. Eficiência. Mais do que 10 vezes mais em apenas 2 anos. Exatamente, com eficiência. Porque se a gente fala que tem dinheiro para tudo, de qualquer maneira, não sobra esse recurso para fazer investimento. Então, basta você levantar a mão, eu quero gastar mais. Eu gasto mais. Você quer fazer mais? Faz com eficiência. Da onde você vai cortar?
Tem que pegar o freio de mão aí. A gente acredita que sempre tem espaço para eficiência. E tem sempre como cortar, né? Inclusive tem, no privado também é assim. Exatamente. Sempre você tem alguma coisa que você pode fazer. Eu tava até, o João falando isso, eu tava até assistindo fiquei apaixonado pelo aquele documentário do Shimon Peres na Netflix. Foi um grande estadista o cara, né? E chegou uma hora que ele teve que assumir as finanças de Israel. A inflação lá em cima, o povo esculhambando todo mundo, protesto, confusão. E ele faz aquela reunião, aquela imersão de 3 dias sem dormir com todo o secretário. Esses bichos vão cortar. É o que, Vitor? Quanto é? Corta metade. E os caras ficando putos com o cara, né? Porque é muito difícil você ser um cara que está no executivo, você quer entregar, né, para a sociedade. E até politicamente falando, muitas vezes, dependendo da secretaria, da figura, muitas vezes esse resultado tem impacto, né, político, de entrega, de validação também da gestão. E ele ali disse, bicho, tem a hora que o secretário de saúde piscando, ele discutia comigo, eu já cortava mais 2 milhões. Assim, não tinha nem saber, fora o que eu já tinha cortado. Em 6 semanas, a inflação do país começou a cair, velho, por causa dos cortes. Ele estava desgastado com a população de um jeito, né? Na verdade, o secretário de Economia não, com o primeiro-ministro, né? Uhum. E aí ele desgastado do jeito, velho, quando ele deu essa virada, bicho, ó, se o cara tava, sei lá, 30% de aprovação e 70% de rejeição, aí foi o inverso. 70% de aprovação e 30% de rejeição por causa de uma medida, né? Agora ele deixou muito claro para a população. Então ele fez esse preparo e esse contexto de comunicação para a população do que aquilo ia significar para todo, né? Para todo mundo, para todo o país. E assim, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo o cara precisa ter uma resiliência, né, para estar na máquina pública, para poder fazer essa gestão completa, fiscal, e ter essa paciência de ter um tempo certo, né? Porque um dado desse que o cara tem recursos próximos do 12 milhões e hoje tem 160, eu acho que até aumentou, eu espero, né? É um feito, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Carlos Jorge, que não tem organização nenhuma, e eu falo assim, a menor organização que a gente conhece, a mais básica, a mais nuclear, é a família. Sim. Né? Então, assim, você tira da família, do pequeno negócio, de uma grande indústria, do agronegócio, do que quer que seja, ninguém funciona, ninguém prospera se não tiver organização financeira. Verdade. Então, não esperem que uma cidade vai prosperar sem organização financeira. Então, quando você dá esse choque, ou nas contas de Israel, ou nas contas de Maceió, você vai ter um desgaste natural, né? Todo mundo... a necessidade humana ela é quase que infinita, né? Os recursos não são, os recursos são finitos. Então você precisa ajustar essas expectativas, sim, a necessidade, a expectativa humana com a capacidade sua. E eu falo o seguinte, quando você gasta mais do que tem, quando você não tem responsabilidade com as contas, você faz um mal a todo mundo no final. Porque você vai começar a atrasar salário. Você via em 2020, eu não estava aqui em 2020, mas em 2020 o salário do servidor, o 13º que é pago no mês de aniversário, já não vinha sendo honrado, já no final do ano. E se não fosse recurso para a Covid, muito provavelmente não pagaria nem o 13º ali do restante, atrasaria algum salário. Então, você ter esse temor de que hoje 20 mil servidores, entre ativos, inativos e comissionados, possam não ter o seu ganha-pão, possam trabalhar um mês inteiro e no final do mês não ter o seu salário, esse é um temor que a gente tem que afastar. Hoje o Maceió não tem esse temor. Então não existe esse temor. Mas eu falo que finanças públicas é todo dia. É verdade. Não tem um dia de descuido. Por falar em finanças, eu queria declarar aqui que eu contribuí com a finança do município esse ano. É um dos melhores pagadores de impostos. Por quê? Não só com os impostos que a Conect paga todo mês certinho, mas não por isso. Eu descobri que quando eu comecei minha carreira profissional, eu tinha aberto aquele... que você é profissional para emitir nota, como é que chama? Autônomo. Eu abri um cadastro desse, e aí só que eu não fechei esse cadastro, Carlos Jorge. Eita, o juro. Esse ano eu descobri que eu tava devendo mais de 3 mil reais lá. Aí pedi para uma colaboradora minha aí, ela foi lá, eu tava até no Pará. Resolveu, eu paguei. Descobri até que o meu nome já estava no cartório com o negócio do PGR e tal, mas só que isso nem identifica no Serasa e no SPC, porque eu tenho controle disso, né?
Se não identifica, só descobriu porque foi pro cartório. Então eu paguei os R$3.000 já. Meu nome já saiu de lá e eu 3 contribuí. mil a mais, pô. Foi 3 mil, acho que foi 3.700. Recurso próprio aí. Recurso próprio, tá vendo? Que eu contribuí graças ao meu E ou tu pagamento. resolve também, ou tu tá lascado. Exato, então, tem todo esse pré-requisito. Eu não, tô deixando as dívidas pra lá. Mas eu- não quero nem saber. Mas é bom você fazer o certo, é o melhor. É o Aí, melhor. mas o que acontece? Puxa esse gatilho aqui, porque assim, você, do mesmo jeito que também sai recurso, também às vezes entra recurso, porque, sei lá, alguma empresa que talvez também desista de pagar um imposto, depois paga, tem todo esse trâmite. Porém, o que eu analiso bem, que eu vejo que tipo, Maceió vem numa crescente por conta de uma decisão do prefeito de formar uma equipe técnica. Você vê que tem uma equipe técnica ao redor, né? Só que a gente vê que nem todo político pensa dessa forma. Mas eu acho que o cargo, para comandar um cargo, por exemplo, na área de finanças, fazenda, o que seja, tem que ser técnico. Né? E aí, o que você tem a falar sobre isso? Você acredita que a política pode atrapalhar ou ajudar nesse processo? É importante mesmo ter essa visão técnica que você tem. Realmente, você acha que esse benefício que a gente teve aí, desse ganho de 10 vezes mais, foi por conta de uma visão técnica, por exemplo? Acho que para começo de conversa, acho que o JHC ele é um político, mas que ele entende muito bem o processo técnico, apesar dele não ser um técnico, né? Mas ele entende muito bem o processo técnico. Ele tem formação na área de gestão pública também. Então, ele é um observador das finanças, ele é um observador de gestão pública, ele é um observador de gestão da cidade, o Carlos Jorge sabe disso. Sim, sim. Então, ele viaja para entender, para ver as cidades. Então, a gente pensa que ele está tirando férias, eu acho que ele não tira férias, ele está trabalhando. Então, acho que se ele já tirou férias um dia, deve ter sido criança, porque o cara trabalha o tempo todo. Então, ele tem esse olhar muito atento. E eu acho que ele soube muito bem escalar os técnicos nas posições corretas e escalar os políticos nas posições corretas. Sim, sim. E é importante que todo técnico na administração pública ele entenda também a importância da política no processo. Imagina, eu costumo brincar, imagina que você vai trabalhar numa indústria de açúcar e você não sabe qual é, você trabalha na indústria de açúcar, mas você não entende nada de cana, não entende nada no momento que a safra, não entende nada. Se a gente é um técnico dentro da administração pública e o processo é político, eu tenho que entender um pouco de política. Certo. E tenho que dar os espaços, entender o espaço de cada um, que eu acho que uma coisa contribui com a outra. Quando você entende o espaço do técnico e o espaço do político, eu acho que as coisas fluem melhor. Porque eu costumo dizer o seguinte, o vereador, muitas vezes, o vereador não é técnico, mas é o vereador que está na ponta. É o vereador que precisa sair todo dia do seu gabinete e ir para a rua, porque senão daqui a 4 anos ele não é reeleito. E o técnico ele é formado como, geralmente? Né? Com livro, com universidade. Com experimentos, né? Exato, com experimento, com técnica, com benchmark, vai ver o que o outro fez. E ele não tem essa conexão, por muitas vezes, com o sofrimento do povo de fato na rua. Sim. Então, às vezes, você é muito técnico, mas frio, né? você não sabe o que é o vergel. O Carlos Jorge sabe o que é o vergel. O Carlos Jorge é muito mais político do que técnico. Sim. E ele esteve na administração e eu percebi o valor dele. Então, acho que você entender que o técnico político podem cooperar, eu acho que não são antagônicos dentro da administração pública, eles podem cooperar, eu acho que isso é de grande valia. Você entender a importância da técnica, entender a importância da política. Quando esses dois conseguem convergir, eu acho que o ganho é para a sociedade inteira. Então, eles não precisam brigar, porque às vezes você tem muito nisso, o cara é político. Quando você fala que o cara é político, você já está dando um sentido já pejorativo. No Brasil, né? já é pejorativo. Pejorativo. E a gente não pode dar esse sentido pejorativo. A política é o meio por onde a sociedade constrói as coisas, Sim. melhora o que ela quer melhorar. Se não fosse a política, seria o quê? A tirania, provavelmente. Verdade. Então, eu prefiro a política. Uhum. A política é esse Democracia. processo. A política é o processo que faz o Carlos Jorge sair do Vergel e assumir uma secretaria de assistência social na cidade de Maceió, uma secretaria tão importante. Sim. Esse é o processo político. Talvez a tirania não daria esse espaço para você. Pois é. Sim. Então, conduzir isso, fazer esses dois atores, o técnico e o político, convergirem
e eu acho que isso passa muito também pela liderança do prefeito. Quando você tem uma liderança ruim ou você não tem uma liderança, esse processo ele fica mais estressado. Mas quando você tem uma liderança, como a liderança do prefeito JHC, acho que esse processo ele acontece de forma mais fácil. Entendi. Boa. Inclusive, o JHC não veio aqui ainda, né? Vamos convidar. Quero Vamos ter convidar uma ele. conversa com você, teu JHC. Faz tempo que a gente precisa ter um diálogo nós dois aqui. Porque foi que você demitiu o meu amigo. Quero saber. Até hoje ele chora. Viu? Até hoje eu reclamo nas redes sociais isso. Volta, Carlos Jorge. Ô, Potência, vamos lá. Ó, acho um papo muito interessante. Tem um jeito de CDF, me desculpa o jeito de falar. Falta o óculos redondo, né, velho? Aquele Eu sei óculos porque de eu fui Harry o Potter. CDF da escola. Aí eu me identifico. Que hoje em dia, ser CDF, né, o geek, é uma coisa massa, né? É descolado. Mas na minha época, CDF, o pessoal me chamava de CDF para poder me criticar. Não era o lado bom, não. Era. Mas aí, como foi que tu veio parar em Maceió? Tu é carioca, teu sotaque carioca e tal. Conta um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua expertise de escola, faculdade também. Como é que você ganhou gabarito para chegar a esse cargo? Acho que é muito importante a gente conhecer por trás do secretário, né? Quem é a pessoa que está aqui na frente da gente também, né? E é jovem, né, também. Não é, bicho? O pessoal também... Tô deixando de ser jovem já, né? Mas, assim, a galera muitas vezes olhava a nossa juventude e eu andava muitas vezes com o João. Né? Ah, pessoal, tem menina aqui, né? Aí o prefeito 30 e pouco, os caras assim na média ali, né? Então é interessante essa trajetória. Eu ingressei em 2012 na administração pública, através de um concurso. Na época eu tive a sorte de ser o primeiro lugar no concurso de contador. Na Sorte, sorte. Estude não, meu filho. Não estude não, você que está aí. Estude não. Fique em casa com a sorte. Você vai ter a sorte do secretário aqui. Vai dar onda que é sorte. E aí eu ingressei na administração pública em 2012. Eu estava trabalhando no setor privado. E dali eu comecei a fazer carreira no setor público, né? Então, na época eu entrei na Secretaria de Controle Interno do município, é uma secretaria importante. Daqui, já que em Maceió? Não, isso no estado do Rio. No Rio de Janeiro. Isso. E 5 meses depois eu era supervisor de controle interno. 1 ano e 10 meses depois eu já era subsecretário com 27 anos. Eu já era subsecretário, auditor, chefe da administração indireta do município. O processo se foi, mas acho que 2 anos e pouco, com 30 anos eu era auditor-geral do município. Tudo isso sem padrinho político nenhum, eu ingressei através de concurso público. Obviamente que esses cargos eram cargos políticos, né? Técnicos, mas políticos, né? Porque o cargo é entregue pelo prefeito, a nível de subsecretário. E dali eu fiz, nesse período, eu fui auditor-geral. 1 ano depois, eu virei subsecretário de Fazenda. Nesse período, eu fiz 2 pós-graduações, uma em gestão pública municipal e na Unirio, e outra em controladoria e auditoria e compliance pela FGV. E aí, no final de 2020 para 2021, o prefeito procurava um perfil técnico. E aí, uma pessoa conhecida foi procurada aqui em Maceió, um diretor do Tribunal de Contas, que me conhecia e fez a indicação do meu nome. O prefeito, acho que ele conversou com outras pessoas à época também. E a gente bateu um papo, foi um papo interessante, porque eu não conhecia o prefeito. Batemos um papo lá de 40 minutos, 30, 40 minutos. E ao final dessa conversa ele me convidou para assumir a Secretaria de Economia em Maceió. Eu vi um pouco ali ainda meio assustado, não conhecia ninguém, não conhecia ele. É um processo, como é que vai se dar isso, né? Eu não tinha experiência ainda de ser secretário, uma coisa é ser subsecretário, outra coisa é você ser secretário. O secretário ele dialoga muito mais com a política e com a imprensa, e principalmente numa capital. É um processo totalmente diferente, que mudou a minha vida, mudou muito, mudou a minha concepção de tudo. Foi um processo muito interessante, que em 2 anos eu me analiso antes e depois, assim, quanto eu mudei, né? Mudei no perfil técnico profissional, que eu falo. E as origens a gente nunca abandona, assim, a gente sabe quem é, bota o pé no chão, isso não sobe a cabeça, cargo é temporário, acho que ninguém tem a intenção de perpetuar, nem o prefeito, nem eu. A gente sabe que a gente está aqui por uma passagem, por uma missão,
E essa missão às vezes é dura, porque a gente está aqui, são 8 horas da noite de uma sexta-feira gravando e minha esposa está em casa com meu filho me esperando. Então, depois de vir de uma missão de Aracaju, estava reunido com outros secretários de finanças das capitais. Mas aí foi um processo que eu vi muito rápido. Eu tive uma ascensão muito rápida. Aí eu sempre... É sorte, é estar no momento certo, no lugar certo. É competência também. Você... É modéstia à parte, né? Eu tenho a minha competência. Mas passou em primeiro lugar no concurso público, o cara desse é bom. Por sorte. Por sorte. Mas tem muita sorte envolvida. Então, eu costumo dizer que tem esforço envolvido, tem sorte envolvida, tem competência envolvida. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que ele fala, a sorte segue a coragem, né? Ou seja... Tem coragem envolvida também. Você tem que ter coragem para... Se você não estudasse, não prestasse o concurso, você não teria sorte de ser o primeiro lugar nele, né? Também tem isso. Se você estiver só em casa, não adianta. Você pode ter a sorte do mundo, não vai chegar em você, não. Quando eu vim para Maceió, eu estava tudo certo para ser secretário numa cidade vizinha, cidade de Campos, ser secretário de controle interno lá. E aí a gente tem que ter coragem para sair perto de sua casa, perto de sua família, de seus amigos, e vir para Maceió, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia o prefeito, não conhecia a dinâmica da política. E a política aqui ela é bem dinâmica, né? Sim. Além de tudo, é uma capital. Na capital as coisas acontecem de forma muito mais dinâmica do que no interior. E foi isso. Acho que sorte, um pouquinho de competência, um pouquinho de coragem, estar no lugar certo na hora certa. Esse conhecimento que eu falo, é importante, conhecimento técnico e o conhecimento de gente também. Você conhecer as pessoas, fazer network. O Carlos Jorge sabe o que é isso. Sim. O Carlos Jorge é um cara extremamente bem relacionado, né? O Carlos Jorge tem amigos muito importantes, né, no país inteiro. Pois é. Por isso que eu sou amigo dele. Rapaz, só por interesse. A gente só quer ser amigo do Carlos Jorge, né? Por interesse, né? Então, mas eu sou do Vegel também, pô. Então a gente é do Vegel, a gente é junto aqui. Tá e sempre gostei um pouco, assim, de estudar, de ler. Acho que eu falo muito para a juventude. Tem que ler, cara. Isso. Leia. Começa lendo um pouquinho. E aí, quando... eu costumo dizer outra coisa também, Érico, Carlos Jorge, é que, geralmente, o cara, quando ele consegue alcançar algumas coisas na vida, como eu acho que eu consegui até agora, ele costuma fazer muito... Falar que ele conseguiu, que ele fez. Eu dormia 4, 5 horas por dia. Dormia, de fato. Mas isso é um processo, isso é um costume. Eu não comecei dormindo 4, 5 horas por dia, estudando 5 horas por dia, do dia para a noite. Uhum. Eu percebi que eu tinha que fazer aquilo e fui fazendo aos pouquinhos. Daqui a pouco eu estava fazendo... Aquilo era a minha vida. E se você fala para a pessoa que, olha, se você não estudar 10 horas por dia, se você não dormir 5 horas por dia, se você não fizer isso, fizer aquilo, você já desanima o cara. Verdade. É verdade. Geralmente o cara faz isso para dizer o quê? Que ele é o melhor e para desanimar o outro. Eu Sim. não, eu falo assim, não é assim. Não é assim. Pois começa lendo, lê um livro simples, aí daqui a pouco você começa a criar o hábito de ler, daqui a pouco você está lendo um livro um pouquinho mais complexo. Um gibi. Exato, leia. Eu falo, mas leia, é muito necessário a leitura, cara. É muito necessário. Eu lembro quando eu comecei, eu vim da periferia, né? Também nasci no Vegel. E aí comecei a trabalhar com eletrônica e tal, até que surgiu a oportunidade de eu me tornar sócio da empresa, que é a Connect, inclusive patrocinadora desse podcast, uma empresa de montagem de painéis elétricos, infraestrutura e elétrica que está aqui em Maceió e em Ananindeua, no Pará, hoje. E aí, quando eu tive a oportunidade de me tornar empresário, eu sentia muito isso. Eu lidava com usineiros, gestores de fábrica e tal. E eu sempre admirei muito a forma como essas pessoas se comunicavam. Eu ficava, putz, eu sou um cara da periferia, tenho gírias, tenho vontade de falar gíria, tenho vontade de me comunicar de uma forma mais coloquial. Como é que eu vou... Mas aí, para conquistar respeito, autoridade, um posicionamento correto, eu também tenho que falar bem, tenho que me comunicar bem. E aí, essa é que é a questão. Se comunicar é o ponto. E aí, quando eu fui focar a minha vida na comunicação, foi isso, leitura. Passei a ler e é tão interessante que hoje eu consigo, conversando com a pessoa, eu consigo já ver se aquela pessoa lê. Pela forma como fala, pela tratativa, pelas palavras. E aí você vê isso. Aí para os meus colaboradores hoje, eu falo sempre isso.
Leiam. Dou livro de presente para meus colaboradores. Tenho livros aqui na empresa que eu faço para poder eles levarem para casa para ler, tipo uma biblioteca. Todo lugar aqui na empresa tem livro, todo lugar que eu vou, coloco justamente para que eles tenham a opção de pegar o seu livro, ler. Tá empoeirado esse livro, acho que não foi. Não, são livros que eu li, e aí eu deixo aqui na empresa. Eu leio o livro e deixo aqui para a turma ler. Ele leu mesmo, mano. Tô vendo o livro que eu li ali, Sonho Grande, né? Sonho Grande do... Marcel Teles, Beto Sucupira e o Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema, queremos você aqui para falar dessa situação aí. Vamos dar um tempinho para você resolver esse negócio da Americana, depois você dá uma passa aqui, Lema. Viu? Qualquer coisa, fala com o secretário aqui que ele vai dar uma força aí, viu? Eu até, assim, Lema, se tiver passando situação difícil, manda Pix pra cara. Manda o Pix. Diz quanto é. Não, manda só o Pix. Dizer quanto é já é demais, porque eu já sei quanto é que eu li as matérias. Mas é uma situação séria, né, rapaz? Assim, porque tem 40 mil vidas envolvidas. E a galera que não entende pensa que a culpa é do cara, mas ele é um acionista da empresa, claro que um pedacinho das ações ali é dele, né? E a gente sabe, pela trajetória, né, de vida do Lema, graças a Deus, a gente teve o prazer e a honra de 2 vezes ir a São Paulo encontrar pessoalmente e almoçar com o cara e a gente percebe a seriedade. Eu acho que é um cenário de momentâneo aí para o Lema. Eu espero que ele recupere até pelo construir um grande legado de tantas décadas, né? E agora acaba no final da vida. E eu tenho certeza, eu acredito que possa virar o jogo. E os analistas, né, também têm estudado muito e recuado assim até algumas palavras, alguns pré-julgamentos. Espero que você se recupere logo, Lema, até para ajudar nós aqui. Tu pediu o Pix, você recebeu uma mensagem aqui que o Marco mandou o Pix dele aí no teu WhatsApp. Caso você queira fazer a transferência, já tem um Pix pelo menos. Agora vamos falar de macroeconomia. Vamos sim. Poxa. Mas e o Pix do Marcos? E o Pix do Marcos? R$2. Na verdade, eu que estou mandando o Pix, então você quer meu Pix também para doar. Sim, mas vamos falar de macroeconomia. A gente vê que a política nacional virou, né, a gestão, o governo Lula tá aí como presidente agora. Uma das maiores preocupações da gente quando acompanha o noticiário é sobre economia, né? Muitas vezes por uma visão de mundo, né? Muitas vezes por um olhar mais político e as pessoas têm essa preocupação. Aí eu não entendo, mas a gente fica assistindo ali e lendo também um pouquinho, né? Aí a gente tem essa análise do mercado, né? Muitas vezes por um funcionamento político o mercado reage e tal, de forma muitas vezes até negativa, né? Outras positivas. E como isso é uma variável tão terrível, né, dentro do contexto político, tipo a nomeação do Haddad como ministro da Economia, né? E aí todo mundo diz uma coisa, mas muitas vezes você até tem dúvida do que é a verdade, né? Isso é o pior sentimento. E você fica muito preocupado, porque também você entende que certos espaços precisam ter cargo de confiança, além da competência política, né? Além da competência técnica, na verdade. Como é que você avalia hoje essa, assim, a nível nacional, né? Porque existe uma preocupação real, né, da gestão do governo Lula, olhar para as políticas sociais, né, meio que fazer essa revisão de olhar de inclusão. A gente vê também dentro da própria estrutura dele de nomeação, né, de realmente ter pessoas representativas, com competência, né, por mais que muitas vezes a pessoa seja representativa, mas tem uma base técnica também, tem um olhar de gestão. Como é que você olha hoje o cenário nacional, João? Assim, só para a gente poder ter a sua visão, né, dentro desse contexto nacional. Acho que o mercado, quando a gente fala de mercado, ele é uma figura meio subjetiva, né? Sim. O que é o mercado, né? O mercado reagiu, o dólar subiu. Então, por vezes, isso não é uma crítica simples, é uma crítica construtiva, por vezes o mercado joga. Entendi. Por vezes o mercado vive de especulação. Uhum. O que é day trade? É você botar hoje, tirar à noite, tirar amanhã. Uhum. Isso é ou não é uma aposta? Exato. Sim. Que investimento é esse? Quando você fala o seguinte... E essa é uma modalidade, né, de trade. Tem outra, a gente tem a swing trade, tem várias modalidades. Exato. O que é isso se não uma aposta? Uhum. Então, eu falo o seguinte, você tem basicamente, só 2 coisas no mercado financeiro para você comprar. Para você comprar, não, para você investir. Uma, você está investindo numa ação, você está virando sócio, ou você está emprestando dinheiro, só isso.
Aí você tem um monte de nome para isso, para também dificultar a sua análise, para afastar o povo do que é o mercado, Sim. infelizmente, por vezes. Mas você tem basicamente isso. Ou você compra ação, ou você investe numa ação, né? Compra ação e vira investidor, vira sócio de um negócio. Uhum. E às vezes as pessoas viram sócio de negócio sem conhecer o negócio, mas porque o mercado está falando. Ou você está emprestando dinheiro, que é, por exemplo, quando você compra uma debênture. Você está emprestando dinheiro? Uhum. Nada mais é do que emprestar dinheiro numa debênture. Então, a aquisição de uma debênture é você emprestar dinheiro, simplesmente isso. Então, o mercado, por vezes, ele joga numa notícia, ele estressa o câmbio, aí o dólar sobe, e se a taxa de juros vai cair ou não vai... Ele vive dessa especulação também. Porque nessa especulação, muita gente ganha dinheiro. Então, a gente, às vezes, precisa... Eu de maneira nenhuma, estou atacando o mercado. Acho que o mercado ele é uma figura importante na economia, porque é ali que as pessoas investem, compram suas ações ou não compram. Uhum. Mas a gente precisa também, às vezes, entender o que é o mercado e o que é economia real. Sim. Então, às vezes, a economia real ela sinaliza para um lado bom, mas as notícias e de economia falam só do mercado. Sim. Então, às vezes, você vai ver a taxa de desemprego está em queda, a confiança do consumidor está em alta, a inadimplência está em baixa, ou seja, a economia real está indo bem. Ah, mas aí o presidente falou que ele tem que cuidar dos pobres e o mercado reagiu mal e hoje o dólar está mais alto. Com todos os indicadores bons. Uhum. Então, quem é o mercado? O presidente a gente sabe quem é, o ministro da Economia a gente sabe quem é. Sim. Quem é o mercado? Então, é importante a gente distinguir o mercado da economia real. Existe um cenário que aponta o Brasil e para o mundo, nesses últimos 2 anos, de inflação alta. Uma inflação não de demanda, mas uma inflação de oferta. Uma inflação diferente do que a gente acostuma ver. Os bancos centrais demoraram a reagir, aumentar a taxa de juros. Aqui no Brasil, se aumentou a taxa de juros mais rápido. Hoje a gente está com uma taxa de juros de 13,75 ao ano. Não, fui até pegar um empréstimo no banco esses dias, Erickson. Pagar 2 vezes mais o valor, pô. A taxa de juros está alta. Eu digo, que é isso, meu parceiro? Sou cliente desse banco, meu irmão. Tenho anos aqui, meu irmão. Olha pra minha cara, pô. Pegar o valor pequeno, negócio de 3 milhões lá. Coisa pouca. Pra pagar 6 milhões, tava perfeito. Quando eu cheguei lá, os caras queriam que eu pagasse 9 milhões. Não, aí não. Aí eu disse, espera aí, parceiro, vamos me explorar. Porque eu sou do Vegel, irmão? Eu olhei na cara dele, porque ele viu essa cara minha favelada, vou explorar moral. O coitado aí. Isso não é assim não, irmão. Não, se você quisesse os 4 milhões, você teria falado comigo, eu teria perguntado, mas só 13, mas eu ia no banco mesmo. Ah, cara, eu não sabia. Então, a gente acho que tem um cenário desafiador para o país. A inflação começa a voltar para os patamares desejáveis. A gente tem uma meta de inflação, se não me engano, de 3,5% ao ano, com teto de 5% e o piso de 2%, né, porque ela varia. O Banco Central aceita essa variação de 1,5%. Então, a inflação está voltando para os patamares ideais. As projeções dão ela um pouco mais acima de 5%, então ela está um pouquinho acima da meta de inflação, do teto da meta de inflação, até um pouquinho acima, não do centro, mas do teto da meta de inflação, mas uma inflação mais aceitável para o país, né? Quando o governo gasta mais do que arrecada, essa inflação sobe. É isso que a experiência econômica do mundo inteiro tem experimentado. Tem economistas que não entendem assim, mas a predominância do olhar econômico é esse. Quando o governo gasta demais, a inflação sobe. A gente teve um processo não inflacionário, não por isso. A gente teve um processo inflacionário no país, como falei, mais pela oferta do que pela demanda. As cadeias globais foram afetadas pela pandemia. E aí você tem a necessidade e não tinha oferta para fazer. Não tinha como ofertar. Então, a inflação... Porque, no geral, a inflação é sobre a demanda. É quando a demanda cresce, aí você tem uma economia pujante ali, você tem taxa de pleno emprego, 3, 4, 5% de desempregado, então é considerado pleno emprego, você tem todo mundo com poder aquisitivo de compra e você não tem uma estrutura para ofertar isso. Então, a demanda cresceu demais. Certo. Não foi a demanda que cresceu, foi a oferta que reduziu. Então, quando a demanda cresce demais, o que você faz? Você
aumenta a taxa de juros. Para quê? Para você tirar dinheiro de circulação. Por isso que eu não consegui pegar empréstimo. Exato. Então, ele desestimula você a tomar empréstimo, ou quando você toma, o dinheiro que fica com você é até menor. Porque a inflação está muito alta. Quando você tem que pagar todo mês, lascou. Você tira uma parte maior da sua renda. Aquela parte seria revestida para consumo. E não é mais. Então, quando você aumenta a taxa de juros, é exatamente para conter, para segurar a economia. Como é que você faz isso no médio e longo prazo? Economia com pleno emprego, sem inflação alta. É você melhorar a infraestrutura do país. Investir em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, que aí você tem como a estrutura do país, os pátios fabris, você tem como dar conta da demanda. Você tem estrutura e infraestrutura suficiente para dar conta da demanda. Infelizmente, nós somos um país ainda em desenvolvimento e a gente não tem. Então, a gente usa esses mecanismos econômicos. Mas o mundo também experimenta isso. As taxas de juros estão subindo nos Estados Unidos, estão subindo na Europa. Então, é normal. Até motivo de orgulho aqui para a gente, porque a gente subiu a taxa de juros antes deles. Agora está na hora de reduzir. Aqui é Brasil, meu amigo, que a gente aumenta os juros primeiro. Tecnicamente, estou brincando. Mas aí essa semana já houve um estresse porque o Lula criticou o presidente do Banco Central. Sim. De que ele... Que o Lula fique quieto, pelo amor de Deus. De que a taxa de juros estava em alta. Eu não vi a crítica como absurda, não. Não vi a crítica absurda, não. Porque se as cadeias globais estão voltando a uma normalidade, se a gente não tem pleno emprego, então acho que justifica, de repente, o Banco Central estar apontando já para uma taxa de juros menor para a gente aquecer a nossa economia novamente. Então, assim, talvez é porque o mercado espera dele essa crítica para ele tirar a autonomia do Banco Central. Talvez essa crítica o mercado está interpretando o seguinte: isso é um anúncio, é o começo de uma investida do presidente contra a autonomia do Banco Central. É que o mercado não quer. Né? E outra coisa, assim, acrescentando, primeiramente, né, nós estamos chegando aqui aos momentos finais do podcast desse programa. Poxa vida, eu fiquei E eu vou dizer que, apaixonado, normalmente, os nossos programas aqui eles se tornam uma mentoria para os pequenos empreendedores, ou que quer tirar a ideia do papel. Vou assistir umas 4 vezes. Dessa vez, foi mais que uma mentoria, foi uma aula de MBA, meu amigo. De economia, de macroeconomia e microeconomia. Agora, acrescentando só uma informação, não técnica, porque eu vou trazer o olhar como investidor, eu sou investidor do mercado. O mercado, eu sou um dos caras do mercado, tá lá. E aí o que acontece? Ele é do mal, é do mercado. O que eu consigo observar é que, se a gente olhar o mercado nos últimos, sei lá, geração Thiago Nigro, vamos assim dizer, pra cá, tipo, 2 anos pra cá, tem uma galera muito nova no mercado hoje em dia. E aí, não sei se você concorda comigo, mas o mercado ele tá muito mais ansioso hoje em dia do que se você investisse há 5 anos atrás, por exemplo. Então, eu acho que tem essa tendência também do mercado. A ansiedade é muito grande de não sei o que, já vai, tira. Do nada, a Magalu tava lá embaixo. Aí, a notícia da Americanas, ninguém nem esperou se a notícia era verdade ou não. Todo mundo saiu e já, Magalu já subiu. Então, tem muita gente ganhando dinheiro com esse tipo de trade, porque o cara, tecnicamente, o cara já sabe já o que vai acontecer, né? Todo mundo vai sair dali, que é essa ansiedade do mercado. Você concorda comigo que existe essa ansiedade, né? Essa histeria, existe. O mercado vive dessa histeria. E é mais novo isso, né? Talvez, né? É mais novo aqui no Brasil, né? Porque no Brasil você não existia essa cultura de investimento. Então é isso mesmo. É porque a nossa cultura era de investir em imóvel, né? Hoje você vê o jovem... mais conservador. Hoje é comum você ver um jovem que tem 200, 300 mil aplicado e não tem um apartamento. É comum. Pois é. Você não viu isso há 10, 20 anos Eu não sou atrás. esse jovem ainda, mas você, cara. Pois é, então, o mercado imobiliário é uma coisa muito segura, né? É muito objetiva. Sim. Você está vendo ali parede, né? Então, o mercado já é uma coisa mais subjetiva. Então, depende de confiança. Depende de confiança. Alta, né? Assim. E depende muito de confiança. Eu acho que o brasileiro tá olhando para isso agora um pouco mais, mas eu acho que é importante olhar com maturidade. O maior investidor do mundo é o Warren Buffett. Sim, meu amigo. Ele não investe assim. Ele não investe assim. Ele não investe na histeria. É longo ele vira de fato, exatamente. Ele vira de fato um sócio do negócio. Isso. Tem um senhorzinho, rapaz. Banco do Brasil. Tamo junto, viu? Erickson, eu costumo dizer o seguinte, para quem investe na bolsa, fala o seguinte: eu vou montar um negócio aqui agora e eu vou precisar de 100 mil reais.
Aí eu vou falar o seguinte, Erickson, vem ser meu sócio. Você entra? Rapaz, só assim não, né? Exato. Você saber o que é que eu vou investir. Quem é que vai administrar? Um payback, pelo menos. Exatamente. Uma ideia de real do que vai ser feito. Exatamente. As pessoas compram ações da Americanas ou da Magalu, eles sabem quem administra ações. Né? Não sabe nada. Ele está virando sócio do negócio. Acho que é importante ele conhecer quem administra. Exato. É importante ele conhecer minimamente um balanço. É importante, antes dele investir, ele ter essa educação financeira. É isso que eu falo para turma. Por isso que eu gosto muito, muito de renda fixa. Gosto muito dela. Mas eu também invisto no mercado. Eu sou do mercado. Eu tô ansioso, cara. Viu? Fale não, Lula. Muito assim não, que eu fico nervoso. Fale com calma. Mas fale com calma. Senão eu fico nervoso. É o mercado. Pessoal, então estivemos aqui no nosso Potência Cast, 1 hora de debate, aí, de discussão, fantástico, né? de entrevista. Para mim, uma aula sobre economia, né, que realmente dá essa sinergia de visão, né, macro, né, tanto a nível capital, a nível Brasil, a nível mundo. Foi uma verdadeira aula, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Eu que aprendo com você todo dia, cara. Eu sinceramente, eu queria fazer um quadro 2 ou depois um podcast só sobre economia, porque o bicho é fácil de aprender, viu? Já tá certo já, inclusive. Um professor ele. Bicho, o cara ensina de um jeito que qualquer leigo aprende. Até eu, que não sabia nada quando eu comecei aqui. Não estou me comparando ao Einstein, mas Einstein falava o seguinte, se você não conseguir explicar alguma coisa para um jovem de 15 anos, 14 anos, ele fala, é porque você não entendeu. Se você entende, é fácil de explicar. Matou a pau. Albertinho, queremos você aqui, viu? Vamos lá, para seguir o João Felipe nas redes sociais, é @JoãoFelipeBorg. Porque é João Felipe Borges. Pronto, @JoãoFelipeBorg, até o G, tá? Deixa as tuas considerações finais aí, para que a gente encerre o programa com chave de ouro. Do debate, é isso. Considerações finais do debate. Falar aqui do prazer que foi estar com vocês aqui nessa sexta-feira à noite. Não foi sem cerveja, cara, hoje. Não teve um vinho, não teve nada. Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco tem. Não foi trabalho, isso aqui foi um bate-papo. Eu acho que é um momento da gente aprender, trocar experiência também com vocês. Interessante ver essa visão empreendedora. Essa visão empreendedora e social do Carlos Jorge, do Erickson, isso é muito bacana. Então, assim, a gente fala que o dia que a gente não aprende nada é um dia perdido, né? Então, você sai de casa para aprender, para ouvir as pessoas, para aprender com a experiência de vida dela. E falar que eu sou um grande admirador do trabalho do Carlos Jorge e da figura do Carlos Jorge, da história do Carlos Jorge. E a política proporcionou o Carlos Jorge na minha vida, na sua vida e na vida de tantos outros. Então, te agradecer, meu amigo, e falar da minha referência e como eu sou fã do Carlos Jorge, tanto eu como meu adjunto lá, o Fabrício, que virou um amigo, admirador. Gosto demais de Joyce. Então, é sempre um prazer. Mas também eu acho que esse cara desconfia quando eu posso ser presidente do Brasil e fica querendo ser meu amigo. Eu tenho certeza disso. Eu não fico querendo ser seu amigo, não. Eu sou seu amigo. Para ser ministro da Fazenda lá, ministro da Economia. Mas eu acho que você vai acertar se botar um cara desse. O cara entende muito, velho. Entende demais. Por favor, viu? Mas é isso. E um dia, quem sabe, fazer o grande debate aqui, né? Chamar a Haddad... Né, da economia, ministro da economia. João Felipe e Jorge Santoro. Aqui os três. Jorge Santoro esteve aqui, inclusive, com a gente. Ele conversou com a gente também uma hora. Chorou porque o ICMS ele Foi bem no dia que aumentou o ICMS. Eu tava aqui, mas rapaz, por favor. Começou a chorar. Pense direitinho. Vamos pensar direitinho. Livre, pelo menos eu que me entrevistei. Não, assim não. Assim que já é errado. Não vou ver as coisas certas. Vamos pensar direitinho, vou baixar um pouquinho, tá? Mas não deu certo, não. Pois é. Tamo junto, irmão. Muito obrigado você que esteve aqui com a gente até o final mais uma vez. E dessa vez uma aula de MBA sobre economia, viu? Muito obrigado aqui, Erickson Henrique, @EricksonHenrique nas redes sociais. Aqui ao meu lado ele, Eita, pega, mano. Tô dizendo que eu tô praticando. Bicho. @Carlos Jorge, embaixador, o maior empreendedor social de Alagoas. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Junto.